Estou me sentindo muito estressada. Não é só porque eu estou aqui na frente desse grande público. Eu nunca em meus sonhos mais loucos imaginei viver em meio a uma pandemia global. Eu já estava preocupada com as mudanças climáticas, custo de vida, política. Tenho filhas gêmeas adolescentes e depois Covid. Sou neurocientista e estudo como nosso cérebro muda o que aprendemos. E estou preocupada com o que todo o estresse está fazendo com a saúde do nosso cérebro. Agora, tenho que ser honesta. Eu estava muito preocupada em concordar em dar esta palestra. E já estou muito ocupada. E parecia estressante fazer algo assim. Mas uma conversa com minha mãe me fez mudar de ideia. Estávamos conversando e eu estava compartilhando minhas preocupações sobre estresse e saúde cerebral com ela. E o tema realmente ressoou. Ela estava tão preocupada com o estresse, o aprendizado e a saúde cerebral de seus netos. Você sabe, claro que não ela mesma, que senti que deveria iniciar esta conversa. Estou preocupada, porque altos níveis de estresse por longo período de tempo podem interferir em nossa capacidade de aprender. Quando nos sentimos estressados, nosso corpo libera um hormônio chamado cortisol. O cortisol faz muitas coisas realmente importantes em nossos corpos. Todos nós acordamos esta manhã porque nossos níveis de cortisol subiram. Eles dispararam naturalmente e você acordou sozinho. Ou podemos ter disparado de forma bastante desagradável quando o alarme disparou. O cortisol está normalmente em sua concentração mais alta no início do dia. Ele diminui lentamente até irmos dormir à noite. O ciclo se repete no dia seguinte. O cortisol regula uma série de funções importantes em nosso corpo. Regula a pressão arterial e a glicemia. Ajuda nossa imunidade. Pode diminuir nossa sensibilidade à dor. E isso nos dá uma pequena vantagem. Vamos fazer um teste. Participar de uma corrida. Talvez dar um TED Talk. Mas o que acontece quando estamos estressados de tal forma que nossos níveis de cortisol sobem e permanecem altos por um longo período de tempo? Altos níveis de cortisol podem nos levar a perder densidade óssea e massa muscular. Eles aumentam a inflamação, baixam a imunidade, aumenta a gordura abdominal. Mas talvez o mais preocupante seja que altos níveis de cortisol podem interferir em nossa capacidade de pensar. Você sabe, esse sentimento de estar tão estressado que você nem consegue formar um pensamento. E quando isso acontece, o cortisol está interferindo em nossa capacidade de aprender. O ponto principal é que todo esse estresse está tornando todos nós piores aprendizes. Então, como o estresse afeta o aprendizado exatamente? Portanto, você precisa entender que somos simplesmente máquinas de aprendizado. Tudo o que fazemos, tudo o que experimentamos está nos levando a aprender e está mudando seu cérebro. Portanto, a mudança cerebral em resposta ao aprendizado é chamado de neuroplasticidade. E isso não acontece apenas na escola. Você está fazendo isso o tempo todo. Você mudou seu swing de golfe? Bem, você aprendeu. Você pode cantar junto com sua nova música favorita? Bem, você aprendeu. Você sabe onde ir no supermercado para encontrar aqueles itens favoritos? E para mim é café. E você aprende isso também. Quando aprendemos, mudamos as células cerebrais. E nossos cérebros são compostos de bilhões de células individuais, chamadas neurônios. Eles se comunicam enviando sinais químicos que passam pelo cérebro. Quando aprendemos algo novo, a concentração química em nosso cérebro pode mudar muito rapidamente. E este é o mecanismo.
que suporta a formação de uma memória em curto prazo. Memória de curto prazo é exatamente o que parece. É uma memória recém-formada, é frágil, é facilmente esquecido. Para ser lembrada e persistir no tempo em que diferentes situações, essa memória de curto prazo tem que ser convertida em memória de longo prazo. Você já se curvou para uma prova? Você talvez até tenha estudado enquanto entrava na sala que faria a prova. Você pode ter tirado uma nota muito boa. Você se lembra de alguma dessas informações agora? Você criou uma memória de curto prazo quando estudou, mas não estudou o suficiente para convertê-la em uma memória de longo prazo. Para realmente aprender algo, você deve criar uma memória de longo prazo. E as memórias de longo prazo exigem que a estrutura do cérebro seja alterada. E isso acontece quando os neurônios adicionam ou movem contatos com outros neurônios. Isso leva tempo, mas as memórias de longo prazo são relativamente permanentes. Depois que você aprender a andar de bicicleta, nunca mais esquece. E você pode andar em qualquer bicicleta. Não precisa continuar andando na pequena que aprendeu. Mas criar essa memória de longo prazo exigirá muita prática ou estudo e também requer sono. Então, o que acontece quando estamos realmente estressados? Altos níveis de cortisol interferem na transformação de memória de curto prazo em memória de longo prazo. Para criar memórias de longo prazo, existem outras substâncias químicas no cérebro, chamadas fatores de crescimento. Esses fatores de crescimento facilitam a formação de memórias de longo prazo. Eles facilitam a adição de remoção desses contatos nos neurônios. Os fatores de crescimento apoiam diretamente o aprendizado, mas no cérebro, os fatores de crescimento e o cortisol competem. Imagine o estacionamento de um shopping. Todas as vagas estão lotadas. É um pesadelo total. Você dirige em círculos e não há estacionamento. Uma coisa semelhante acontece em seu cérebro. Para que os produtos químicos se liguem aos seus neurônios, deve haver um receptor onde eles possam se conectar. Os receptores são as vagas de estacionamento. E se estiverem todos cheios de cortisol, não há lugar para o fator de crescimento estacionar, e isso prejudica o aprendizado. Há boas notícias, no entanto. O maior impulsionador de neuroplasticidade é o nosso comportamento. Isso significa que podemos adotar comportamentos diferentes. Podemos fazer coisas que ajudarão nosso cérebro a aprender. Então, o que diabos devemos fazer? Há várias maneiras de ajudar nosso cérebro a aprender. Um dos mais poderosos é o exercício. Então, já sabíamos que o exercício era muito bom para o coração e para os músculos. Mas acontece que tem efeitos incríveis no cérebro. O trabalho em meu laboratório de pesquisa, University of British Columbia, mostrou que mesmo uma única sessão de exercício intenso pode alterar a excitabilidade cortical, alterar a função do cérebro e promover o aprendizado. Então, nesses estudos, fizemos as pessoas se exercitarem e depois praticarem aprendendo algo novo e a curto prazo na mesma sessão. Não há efeito do exercício, mas tivemos pessoas que voltaram no dia seguinte e comparamos as pessoas que se exercitaram com um grupo que não se exercitou. Descobrimos uma grande vantagem para o grupo de exercícios. Parece que o exercício facilita a transformação de uma memória de curto prazo em uma memória de longo prazo. E a melhor parte, o exercício reduz o cortisol.
É o caminhão de reboque que chega e puxa o cortisol para fora e abre espaço para que os fatores de crescimento estacionem em nossos neurônios. Importante, não importa como você se exercita. Você pode caminhar, correr, jardinar, dançar, caminhar, andar de bicicleta, esquiar. Todos eles têm efeitos surpreendentes do cérebro. Então, o que mais podemos fazer? Bem, não sei você, mas não dormi 8 horas ontem à noite. Somos uma população de pessoas cronicamente privadas de sono. No entanto, dormir 8 ou 6 horas por noite reduz o cortisol em 50% e também reduz a pressão arterial. E o sono é essencial para converter memórias de curto prazo em memórias de longo prazo. Em outra pesquisa no meu laboratório, estudamos pessoas que praticam yoga apenas por lazer, 2 a 3 vezes por semana, e as comparamos com corredores. Testamos sua aptidão física, seus níveis de estresse e mapeamos sua atividade cerebral quando colocamos em situações estressantes. Agora, vou admitir que quando começamos este estudo, eu estava absolutamente convencida de que os corredores seriam mais saudáveis. E isso porque sou uma corredora de longa distância ao longo da vida. E eu estava certa. Mas eu estava apenas um pouco certa. Portanto, os corredores mostraram maior condicionamento físico. E isso não é realmente uma surpresa, mas as pessoas que praticavam yoga apresentaram níveis mais baixos de estresse e um padrão muito mais adaptativo de atividade cerebral quando colocamos nessas situações estressantes. O que há de tão especial na yoga? Bem, não é provável que as poses estejam afetando o cérebro tanto quanto é a prática de atenção plena associada ao yoga. Outra pesquisa em crianças mostrou que praticar a atenção plena, ou seja, ficar parado por curto período de tempo durante o dia e focar em como você se sente, reduz o cortisol e melhorou o desempenho na escola. A atenção plena simplesmente parece permitir ao cérebro a oportunidade de descansar e reiniciar. E em nossas vidas loucas, impulsionadas pela tecnologia, raramente deixamos nossos cérebros descansarem. Raramente damos à nossa mente a oportunidade de apenas vagar. Parece, porém, que nossos cérebros precisam desse tipo de pausa e fornecê-los pode diminuir o cortisol, reduzir o estresse e melhorar o aprendizado. A vida é estressamente e cheia de mudanças, mas podemos afetar intencionalmente como esse estresse altera nossos cérebros. Exercício. Dorme, pratique estar atento. Tudo isso abre vagas de estacionamento para o aprendizado. Cada um reduz o cortisol, diminui o estresse e melhora a saúde do cérebro. Eles ajudam a aprender. Não importa quantos anos você tem ou o que está tentando aprender. E cada um tem implicações importantes para a saúde do cérebro. E realmente precisamos cuidar de nossos cérebros. Cada um de nós recebe apenas um. E quem sabe, talvez em sua próxima Walker Room você passe por mim e por minha mãe. Nos vemos lá fora. Obrigada! Se você está gostando dos vídeos aqui do canal Mudando Paradigmas, deixe seu like e compartilhe. Inscreva-se no canal. Obrigada!